Está em dúvida se faz uma faculdade EAD ou presencial? Qual que será melhor? Será que é melhor fazer online, no conforto de casa? Será que é melhor se deslocar até a faculdade para poder fazer? Assista esse vídeo até o final, pois eu vou explicar vantagens e desvantagens da faculdade presencial, vantagens e desvantagens da faculdade EAD, sua realidade, qual que é o seu perfil de estudante. Afinal, vamos definir EAD ou presencial. Vou apresentar para você as opções tentando manter a neutralidade para que você pense junto comigo. Outra coisa, vou apresentar também a minha visão como professor em termos de aprendizagem. Nesse vídeo não vou colocar as minhas percepções pessoais. Para isso eu gravei um outro vídeo que sairá em breve, que você pode assistir na sequência, onde eu falo as minhas percepções, porque eu estudei tanto em faculdade presencial quanto em faculdade EAD. Começarmos a falar, lembra depois de colocar nos comentários suas percepções. Coloque suas observações, as suas experiências, isso enriquece a nossa comunidade aqui no YouTube. Vamos começar com faculdade presencial. Vantagens da faculdade presencial. Ambiente de aprendizagem. Você tem um local para estudar. Eu sei que vai ter gente que vai falar, mas vai gente na faculdade e não estuda, fica no celular. Tudo bem, mas lá é o ambiente ideal de aprendizagem. Lá é um ambiente formatado para que você sente e aprenda. Não tem ninguém para te atrapalhar ali. Se você conversa com um colega, já é outra coisa. Mas ali o professor está para passar aula para você, você tem a atenção, você tem um suporte, você consegue se concentrar. Sua mente entra nesse ambiente já preparada para estudar, o que reforça o hábito de estudos. Isso é muito importante. Então, essa é a primeira vantagem essencial da faculdade presencial. É um ambiente formatado, feito para que você estude. Segunda vantagem da faculdade presencial, contato direto com professores e colegas. Isso em termos de aprendizagem é excelente. Quando você tem um contato com seus colegas e quando você faz um trabalho, quando você faz uma atividade, isso enriquece o seu pensamento. A faculdade ela não está somente voltada para o professor que ensina um aluno. Esse contato com outros colegas enriquece a sua aprendizagem. Na faculdade você conhece pessoas que estão também com objetivos próximos aos seus. Tudo isso ajuda na questão dos seus objetivos profissionais. Além disso, você tem acesso direto ao professor. As dúvidas que você tem na hora, você pode perguntar. No intervalo, você pode procurar o professor para conversar com ele. Tudo isso vai ajudar. Além do ambiente de sala de aula com professores, com alunos, você também tem outros ambientes de uma faculdade, como uma biblioteca, que ajuda muito. Você ir numa biblioteca estudar, pegar um livro, pegar uma obra, emprestar essa obra para ler essa obra em formato físico, isso enriquece demais a sua aprendizagem. Terceira vantagem da faculdade presencial, desenvolvimento de o que hoje eles chamam de soft skills, mas que são habilidades complementares. O que é isso? Oratória, porque você apresenta trabalhos explicando. Atividades em grupo, onde você tem que ter uma habilidade social para lidar com aquele colega que não te ajuda, com aquele colega que só falta. Você vai aprendendo a ter tato em relação a isso. Eu sei que talvez alguém escutando isso fale, professor, mas isso existe no online também, só que não é igual. Você tem que lembrar que nós estamos falando aqui de mundos diferentes. Eles se complementam, mas são diferentes. Um mundo virtual e um mundo físico. Nesse mundo físico, você lida com as pessoas diretamente. E você é uma pessoa diferente. Você é diferente da pessoa que manda uma mensagem, da pessoa que conecta com você pessoalmente na conversa. E você falar cara a cara com uma pessoa, você falar cara a cara com um colega, você fazer uma apresentação com todo mundo te olhando, isso tudo mexe muito e desenvolve a sua aprendizagem, desenvolve boas habilidades. Fora o fato de que você vai aprender ali, por exemplo, a fazer uma atividade em sala de aula. Às vezes os professores têm passado muito também atividades mão na massa, que é aquelas atividades onde você vai produzir algo junto com os colegas em sala de aula, e aí você vai podendo trocar uma ideia com o professor, com os colegas. Tudo isso é um ambiente rico de aprendizagem. Agora vamos nas desvantagens da faculdade presencial. Primeiro, falta de flexibilidade. Você é obrigado a estar lá naquele horário e naquele momento. Essa falta de flexibilidade atrapalha muitas pessoas que precisam trabalhar, estudar, tem que cuidar da família e uma série de coisas. Isso não tem como sair fora. Então você tem que estar lá todos os dias, vai ficar, vai estender, o professor vai estender a aula dele. Às vezes você vai na faculdade, o professor vai e não faz chamada. Então todas essas coisas fazem parte do jogo da aprendizagem acadêmica. Mas você tem que estar lá. Segunda desvantagem da faculdade presencial, independente se é uma faculdade pública ou particular, é o custo. Se for uma faculdade privada, o custo é ainda maior, porque faculdades
presenciais particulares é mais caro do que uma faculdade EAD. Numa faculdade pública, você ainda tem outros gastos. Você tem gastos com locomoção, você tem gastos com alimentação, dependendo de como você vai para a faculdade. Você tem os gastos de ficar lá, quem faz cursos integrais. Então, aumenta o custo, o que para algumas pessoas é bem complicado quando se trata de investir no ensino superior. Terceira desvantagem da faculdade presencial: falta de acessibilidade. Então você não vai, por exemplo, poder ficar com a sua família, que está um pouco ligado ali à falta de flexibilidade, mas você não pode ficar com a sua família em um determinado momento lá de uma festa, porque você vai levar falta. E se você estourar o número de faltas, você pode reprovar. Você também tem uma dificuldade para as pessoas que têm dificuldade de locomoção, que algumas faculdades não têm acessibilidade. Isso também atrapalha muito quem tem alguma dificuldade de locomoção, de visão, auditiva. Tome consciência em relação a isso, porque você vai ter que vencer essas barreiras quando se fala em faculdade presencial. Agora vamos para a faculdade EAD. Vantagens da faculdade EAD. Primeira vantagem: flexibilidade de horário. Você estuda onde e quando quer. Isso faz até parte da propaganda das faculdades particulares. Você estuda onde quer, quando quer. Isso realmente acontece. Faculdade EAD é você quem decide. É você que estuda a hora que você quer, pega o livro, assiste a videoaula. Mesmo aquelas que tenham aulas síncronas, ou seja, ao vivo, ainda dá uma certa flexibilidade, porque você pode ligar o seu laptop onde você estiver para poder assistir a aula. Outra vantagem da faculdade EAD: acessibilidade global. Você pode acessar de onde você estiver, desde que tenha internet, você tenha um computador, você consegue acessar de onde você estiver. Então, por exemplo, você precisa dar um suporte para alguém da família, você tem o seu celular na mão, você pode assistir sua aula ali, naquele ambiente. Isso é indiscutível. Outra vantagem da faculdade EAD é o seu ritmo individual. Para algumas pessoas é muito difícil em sala de aula ter que acompanhar a turma e o cara já está lá na frente, já pegou mais livro para ler, já pegou literatura, está avançado. A faculdade EAD permite que você avance nos seus estudos no seu ritmo, não precisa acompanhar a turma, não precisa acompanhar o professor a aula do dia. Então imagina numa faculdade presencial, o professor fala: vamos estudar o capítulo 2, mas você já está no capítulo 5, porque você está estudando, já está pegando, já pegou ali umas ideias com o que o professor falou na outra aula, então você quer progredir mais. Outra vantagem da faculdade EAD: economia de tempo e dinheiro. Você não tem tempo de locomoção que você perde indo de um lugar a outro, e dinheiro porque você fica na sua própria casa, você não vai ter que investir em algumas coisas. Talvez alguém fale: mas eu pago a internet e tudo, mas isso as pessoas já pagam mesmo, geralmente, tá? Geralmente. Então eu não vou considerar isso como um custo a mais. Eu vou considerar que você está economizando dinheiro da locomoção e de uma alimentação que talvez você tivesse que fazer no momento da faculdade. Vamos agora para desvantagens da faculdade EAD. Primeira desvantagem da faculdade EAD: menor interação. Então você não vai interagir com todo mundo, você vai depender só de você e pronto. Talvez para algumas pessoas escutar isso e falar: professor, isso para mim é uma grande vantagem. Mas em termos de aprendizagem, isso quebra muito. Isso quebra muito. Segunda desvantagem da faculdade EAD, e eu acho que isso é o que pesa mais. Como professor, eu tenho percebido muito isso: muita disciplina e muita motivação. E aqui eu não estou exagerando não, é muita mesmo para você fazer as atividades. Para você fazer uma faculdade EAD bem feita, você precisa ter muita disciplina e muita motivação e muita organização, porque vai depender de você. Eu considerei isso uma desvantagem porque a grande maioria das pessoas tem muita dificuldade com isso. Eu tendo várias pessoas que têm dificuldade com isso, professores, as instituições têm alertado em vários relatórios que elas distribuem a questão do aluno que desiste, a questão do aluno que não estuda em casa. Então isso é um problema sério, que você precisa pensar quando você vai estudar EAD. Terceira desvantagem da faculdade EAD é a dependência tecnológica. Então você precisa ter um certo domínio com a tecnologia, tem que ter um laptop, você tem que ter ou um computador de mesa, ou um celular bom, uma câmera, você tem que precisar o tempo inteiro aprender a mexer com essas tecnologias. Eu vejo muito isso, pessoas tendo muita dificuldade com a EAD nesse quesito, principalmente com os professores pedindo trabalhos e atividades em documentos abertos, onde todo mundo acessa, onde você tem um e-mail institucional. Então todos esses elementos para algumas pessoas é muito confuso e atrapalha, inclusive na questão da aprendizagem, porque a pessoa tem que aprender primeiro a mexer no ambiente para depois ela começar a aprender com as aulas. Tem uma desvantagem que as pessoas falam que eu não considero uma desvantagem, que é a desvalorização do EAD. Eu não vejo isso.
Tá? Eu não vejo, eu já falei disso em um outro vídeo, procure depois, vou deixar até na descrição aqui desse vídeo depois, vale a pena você assistir e lá eu detalho sobre isso. Para mim isso não é uma desvantagem, eu não observo isso, tá? Só coloquei aqui porque é uma coisa que as pessoas falam normalmente. Beleza, vantagens e desvantagens apresentadas, vamos colocar agora o seguinte, faculdade presencial favorece sua aprendizagem, faculdade EAD favorece sua flexibilidade. Tem quem consegue ter as duas coisas em ambas? Talvez sim. Só que é muito importante nós observarmos essas vantagens e desvantagens para a decisão do curso que você vai fazer. Então agora nós vamos entrar na sua realidade. Porque aqui eu apresentei como é cada modalidade de estudo, mas tem você. Então a primeira coisa que você tem que pensar na sua realidade como estudante é: eu sou um estudante de EAD ou presencial? Quando eu falei aqui em motivação e disciplina, teve gente que falou: professor, eu não consigo estudar sozinho. Eu preciso de alguém ali do meu lado. Então você precisa estar em sala de aula. Começa com isso. Você precisa estar em sala de aula. Não adianta você que é melhor EAD, você não sai da sua casa, não gasta toda aquela coisa, só que você não está aprendendo. E muitas vezes você desiste. O que eu tô vendo de estudantes em EAD desistindo do curso porque não se adaptou, porque não consegue e começa a achar que a culpa é dele. Não é isso. Você escolheu uma modalidade que não funciona tanto para você. Então começa com você se avaliando. Eu sou um estudante de EAD? Eu sou organizado? Eu consigo chegar e estudar por conta? Eu consigo fazer isso sozinho? Vou elencar aqui algumas características, tá? O estudante presencial, o que ele gosta? Ele gosta de interação com professores e colegas. Ele gosta de conversar. Ele gosta de falar, ele gosta dessa interação. Eu cansei de pegar alunos assim. Alunos que eu falava, estuda sozinho, aí eu percebia que o aluno, ele gostava da interação, eu falava, fulana, faz um grupo de estudo, vai na casa de alguém, faz o curso presencial, porque você é desse perfil. O estudante mudava, cara. Ele tinha um desempenho muito maior. Então começa com isso. Se você é da galera, e eu não tô falando aqui num tom pejorativo, se você gosta de estar com todo mundo, cara, o seu ambiente é o presencial. Tem também quem prefere se locomover e não quer ficar em casa. Entendeu? O cara não quer estudar em casa, porque ele já fica em casa, ele quer ir para um lugar ou outro, mesmo que ele tenha que pegar o carro, um ônibus ou algo do tipo, um trem, um metrô. Ele gosta de fazer isso. Ele gosta de estar se movimentando de um ambiente para o outro. Esse tipo de estudante precisa estar numa sala de aula também. O estudante presencial também aprende mais em um ambiente fora de casa. Ele por essa interação, ele por estar num ambiente diferenciado, ele absorve mais o conteúdo, ele consegue reter mais e aí ele consegue ter um melhor desempenho. Agora, as características de um estudante EAD. Primeiro, ele gosta de estudar sozinho. Ele gosta de pegar o livro dele, pegar as videoaulas. Ele é um cara que assiste um vídeo atento, inclusive um vídeo desse como do YouTube, já demonstra o seu perfil, tá? Se você tá zapeando aí por algum lugar e agora que eu falei se tocou, já demonstra um pouco o seu perfil. Se você gosta de estudar sozinho ou não, se você gosta de aprender sozinho, se você se sente bem quando você está sozinho num ambiente estudando. Segunda característica do estudante EAD, geralmente ele gosta de ficar em casa, entendeu? Ele se sente bem na casa dele. E a casa dele também favorece isso. Vou falar isso daqui a pouquinho. Então ele tem um ambiente, consegue estudar, precisa ter um escritório, mas ele tem ali uma mesinha que ele fica bem, tem um espaço, ele sente que ele rende ali. Outra característica do estudante EAD, disciplinado e organizado. Eu acho que disciplinado e organizado serve para qualquer modalidade de ensino, entende? Só que algumas pessoas que têm muita dificuldade com isso, no estudo presencial, elas avançam. Já no estudo EAD, ela cai ainda mais a qualidade de aprendizagem dela. Ela sofre muito, ela não aprende nada. Então essa é uma característica importante no estudante EAD. O cara que gosta de estudar sozinho, ele geralmente é motivado e disciplinado. E eu não tô falando aqui com aquela coisa assim, igual um reloginho, acorda às 5, às 6 e estuda todos os dias. Não, é aquele cara que pode falhar um dia ou dois, mas ele sempre tá ali mantendo o ritmo dele, fazendo a coisinha dele. Existem casos de estudantes que conseguem fazer tudo naquela correria. O cara faz. Ah, a prova é pra amanhã, o cara estuda um dia antes. Ah, a coisa é amanhã, o cara pega na hora. Pode, mas no EAD eu sinto que isso decai ainda mais a qualidade de aprendizagem. Tá, agora eu tô frisando muito a aprendizagem de você. Eu acho que eu até esqueci de falar isso no começo do vídeo, tá? Eu tô falando isso aqui pra quem quer aprender. Tá? Se você tá escutando isso aqui e pensando, eu só quero o diploma, professor Piscini, já fecha esse vídeo. Não é pra você, não. Faz do seu jeito, pega a resposta no chat GPT, finge que assiste aula, pega seu diploma e vaza. Aqui eu tô falando com quem está pensando em aprender, quem quer desenvolver uma carreira, uma profissão. Apresentadas as características do estudante presencial e do estudante EAD, coisas para se pensar. Primeiro, o que você quer e o que você pode.
Eu tô conversando com você, mas você tá escutando e falou, não, professor, nossa, eu sou estudante do presencial, mas na minha cidade eu só tenho EAD. Cara, não tem que se discutir, faz a sua faculdade EAD. Se adapta. Eu apresentei alguns elementos aqui pra você e o canal tá recheado de vídeos de como estudar em EAD, estudar do jeito certo, que vão ajudar você a estudar. Então já começa a se adaptar, se preparar, porque é o que você possui. Se a faculdade for muito longe, você tem que pensar, vale a pena o tempo de deslocamento? Tem pessoas que têm que sair de uma cidade para outra para estudar. Eu lembro no meu tempo de faculdade, vinham pessoas aqui do interior para fazer a universidade porque não tinha na cidade delas. Havia muito tempo de deslocamento. Pessoas que eu conheço que se formaram, são excelentes profissionais hoje em dia. Até um professor aqui estudou comigo, excelente professora. Então, você tem que pensar nisso. Você tem que pensar se vale o tempo de deslocamento, se não faz na sua casa mesmo. Estuda na sua casa mesmo. Outra coisa que você tem que pensar, talvez você fale, poxa, eu sou um estudante de EAD, mas o seu ambiente é favorável? Cara, se você tem um ambiente em casa, família, cuidar de filho, barulho, tal, vai ser difícil. Você não vai aprender. E eu não tô falando isso aqui da boca para fora. A minha dissertação de mestrado foi com professores que trabalharam durante a pandemia, o que equivale a você estudar online. Então, muitos professores relataram as suas dificuldades em lidar com o filho, em lidar com a casa e ter que fazer as suas aulas. A mesma coisa, muitas, e aqui eu vou falar diretamente com as mulheres que acompanham o meu canal, na maioria das vezes sobra pra vocês. Essa é a verdade. Os meus amigos homens estão aqui, eu não tô falando isso aqui da boca pra fora. Na minha dissertação, muitos professores homens falaram, olha, eu consegui executar bem meu trabalho. Mas por quê? Porque não teve que cuidar do filho, da casa, toda aquela coisa. São coisas a se pensar. Dentro da rotina de família, há alguns exemplos que eu tenho muito bons, acompanhando alunos que estudam em casa, onde tem um suporte da família, do marido, do cônjuge, de quem vive junto, que dá para fazer essa regularizar e a pessoa consegue estudar. Isso existe, tá? Eu só tô falando que na maioria das vezes vai ser complicado. Então você tem que colocar isso no jogo. Às vezes é melhor você se deslocar para a faculdade porque você não vai ter um ambiente favorável para estudar. E o principal, você é organizado, disciplinado e motivado? EAD, é com você. Entendeu? EAD é com você. Significa que se você não é motivado, disciplinado e organizado, você não pode fazer EAD? Não, cara. Significa que você pode, mas tem consciência disso e vai se adaptar para fazer. Eu acho isso muito importante. Não tô falando que aqui você tem que ser, você é desse jeito e não pode mudar. Se você tem consciência, assistiu aqui o professor Piscine e falou, poxa, professor, eu preciso ser mais motivado, disciplinado para fazer as minhas aulas. Ótimo, então segue firme. Tem um vídeo aqui no canal chamado 10 dicas para estudar em faculdade EAD. Se você ainda não assistiu, assista que eu falo sobre isso. São dicas importantes para você desenvolver sua rotina, sua organização, para você começar a estudar no EAD corretamente. E eu já recomendo você assistir as minhas percepções no próximo vídeo também. Aproveita que está aqui, deixa seu comentário. Quais são as suas observações, suas percepções? Concorda? Você não é obrigado a concordar comigo. Coloque aqui. A sua opinião é importante, desde que vocês mantenham o respeito. É muito importante para a nossa comunidade. São as percepções de vocês que enriquecem a nossa comunidade aqui no YouTube. E essa troca de ideias faz você tomar uma boa decisão. Já coloca nos comentários, já clica em gostei e manda esse vídeo lá para seus amigos ou grupo de amigos que estão em dúvida em faculdade, EAD ou presencial. Nós falamos muitas coisas aqui importantes. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um abraço e até mais.